Olá pessoal, bom dia, graça e paz para todos. Vamos iniciando agora a nossa live. Estava com uma dificuldadezinha aqui de fazer essa conexão. Eu costumo mais fazer vídeos onde eu gravo com antecedência, edito, né? Vocês têm visto lá no canal, quem já costuma acompanhar. E as lives eu ainda não tenho utilizado muito delas, embora seja uma super ferramenta, né? A gente vai começar agora a falar então sobre esse nosso tema tão importante de estar reestruturando as nossas salas, o nosso espaço infantil para estar trabalhando com as crianças com excelência, porque é uma das dificuldades, né, que nós temos nas igrejas, é de ter um espaço adequado de fato para as nossas crianças. É um sonho de todo tio, tia, toda pessoa que trabalha com criança na igreja, é poder ter um espaço adequado. Então, a gente propôs aí para a Flávia que a nossa contribuição para esse curso maravilhoso, né? A ideia que a Flávia teve de reunir o pessoal aí para cada um contribuir com algumas dicas e tal. Então, a minha contribuição seria nesse sentido, por conta de que nesse momento a gente está na nossa igreja estruturando o nosso espaço. Já tem alguns meses, tá? Começamos no ano passado. Então eu disse para ela que seria interessante eu poder compartilhar esse momento com vocês, porque eu sei que é algo que todos nós almejamos, tá? Um bom dia para vocês, o pessoal tá chegando, vamos chegando aí pra gente poder compartilhar melhor as nossas ideias e vocês poderem estar participando. E eu espero muito que o que eu tenho a compartilhar com vocês seja edificante, possa ajudar vocês em alguma coisa e que seja de fato algo que vai inspirar vocês a lutar também por isso que eu tenho conquistado nesse momento, e que não é assim algo que a gente conseguiu de cara, viu? É um presente muito grande de Deus, o espaço que nós temos conquistado ultimamente ali na nossa igreja, mas são anos de batalha por tudo isso. Então não desanimem, pode demorar, mas vocês também podem chegar a conquistar aí esse espaço tão sonhado, tão desejado. Deixa eu me apresentar melhor para vocês. Pode ser que tenha alguém aí que ainda não me conheça, sempre tem, né? Nós temos aí alguns seguidores na nossa página do Face, que é Ministério Infantil Tia Michele. Temos mais alguns no canal Tia Michele, canal do YouTube também. Quem ainda não conhece, entra lá para vocês poderem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Mas para quem ainda não me conhecia, deixa eu poder me apresentar então. Eu sou a Tia Michele, assim o pessoal me conhece mais, né, por Tia Michele. Mas meu nome é Michele Pauline. Conheço a Flávia há alguns anos, quando eu a trouxe aqui para Campo Grande. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bem longinho para muitos de vocês, né? Claro que tem muita gente aqui de Campo Grande participando também, e dos outros estados aqui da nossa região, que é a Centro-Oeste. E eu sou professora tanto na igreja quanto na escola. Deus me abençoou com a oportunidade de trabalhar num colégio batista. Tem sido uma experiência bem grandiosa, muito boa, tanto para o meu currículo quanto para a minha experiência de vida. E há muitos anos eu trabalho no departamento infantil das igrejas as quais eu frequentei ao longo da minha vida cristã, né? Desde que, na verdade, eu não me converti a esse tempo. Eu nasci num lar cristão, mas tive aí o período de se afastar, né? Que muitos adolescentes passam por isso, mas a gente, quando conhece a palavra desde pequenininho, e é isso que a gente tem feito com os nossos pequenos, quando a gente dá uma quebrada de cabeça por aí, a gente sabe exatamente para onde tem que voltar, né? E eu, quando voltei para os braços do pai, já adulta, formada em artes visuais pela Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, eu então resolvi dedicar o meu tempo na igreja para as crianças, porque sempre amei criança. Sou professora há muitos anos já, né? Trabalhei em escolas particulares e municipais também. Então resolvi dedicar o meu tempo às crianças da igreja também. Porque eu digo a vocês que é muito egoísmo. Ai, perdão, gente, escorregou aqui meu celular, deixa eu arrumar. A live tem disso, né? Esses imprevistos. Arrumei. Então, olha só. Como eu estava dizendo, é muito egoísmo de nossa parte quando nós temos uma formação
uma formação que Deus nos proporcionou, né, a oportunidade de fazer uma faculdade, algo assim, e a gente no final de semana fala, não, Deus me livre, eu sou professora do dia de semana, já vejo criança a semana inteira, domingo eu não quero nem ver criança, eu quero cultuar, sentar lá no banco e ficar de boa, tranquilona. É um egoísmo muito grande. Se Deus te proporcionou a oportunidade de ter uma formação em qualquer área da pedagogia, do ensino, e você depois não devolve para Deus uma parte disso que Ele te proporcionou, fazendo com excelência aquilo que você se formou para poder fazer para as crianças algo melhor dentro de uma igreja, eu creio que você está sendo muito ingrato com Deus. Então eu com certeza dediquei a minha vida ministerial, né? Deus com certeza me chamou, foi Ele quem escolheu, mas eu não fugi desse chamado. Como eu amo crianças, já trabalho com elas na minha vida profissional, também decidi dedicar isso à minha vida ministerial. E tenho tentado fazer o meu melhor. É claro que a gente tem as dificuldades, eu tenho visto aqui nos comentários, nos fóruns que vocês foram respondendo, as dificuldades que a gente tem, né? Nós temos dificuldades com o espaço na igreja, com a falta de investimento, alguns pastores que não reconhecem o nosso trabalho, acham que a sala é só depósito de criança para desocupar lugar para os adultos, para não atrapalhar o culto. Tudo isso a gente já sabe, né? Já é conhecimento de todos nós, as dificuldades que todo mundo tem para poder fazer um trabalho legal na igreja. Mas eu digo também a vocês que quando a gente faz com excelência, tudo que a gente faz com muita dedicação e briga que nem uma leoa, sabe? Como a gente briga pelos nossos filhos biológicos, a gente tem que brigar pelos nossos filhos espirituais. Quando a gente briga por eles, não quer dizer que a gente vai brigar com o pastor, pelo amor de Deus. Mas a gente vai batalhar por essas crianças. O pastor vai ver que você ama o que faz, que você está fazendo com muita paixão por aquilo, muito amor, muita dedicação. E aí os pastores começam a investir. Falam, nossa, a pessoa ama o que faz, está fazendo o seu melhor, vamos investir. Os pais começam a vir também, começam a vir investir também com dinheiro, com mão de obra, as mães começam a se oferecer para ajudar, e é uma obrigação dos pais, viu? Ajudarem no departamento infantil, porque não é obrigação nossa tá educando e ensinando valores que muitas vezes não só deixaram acontecer, deixaram a educação dos seus filhos a cargo das escolas, mas também tem deixado para a igreja, né? O pastor não é obrigado a educar filho de ninguém, os tios e tias da igreja também não é obrigado a educar filho de ninguém. Nós, então, temos que fazer a nossa parte com excelência, né? Para que, então, a gente consiga a contribuição de pais, pastores e tudo mais. Vamos lá para o nosso tema, tá? Como eu falei para vocês, né, da minha formação, o trabalho que eu faço, há 15 anos eu estou aí trabalhando no departamento infantil, há mais tempo eu trabalho nas escolas, e por conta dessa formação em artes visuais, né, por conta dos dons e talentos que nosso Deus me deu, eu agradeço muito a Ele, eu consigo fazer um bocadinho de coisa bem colorida, divertida, criativa aí para a criançada, e sempre que posso compartilho com vocês os moldes, as ideias, porque a gente precisa muito dessas coisas, né? Trabalhar com criança requer muita criatividade. E então, eu também sempre faço questão de ter um espaço muito bonito para trabalhar com a criançada, tá? Um espaço bem legal para que a gente possa atrair essa criançada, ganhar essas crianças quando eles entram na sala. Já abrem, né, os olhinhos, a boca, assim, ficam encantados com o trabalho que a gente fez. Então, a gente tem que fazer questão de ter um lugar, como muitos de vocês escreveram, aconchegante, arejado, limpo, organizado, colorido, divertido, porque a gente precisa também conquistar as crianças primeiramente pelos olhinhos, né? Eles chegam, eles vão lá, entram na sala, muitos chegam assustadinhos, né, os visitantes. Às vezes não quer entrar, mas aí quando ele vê que o lugar é legal, que a professora é legal, eles gostam tanto que dali a pouco não querem ir embora. Acaba o culto, já terminou, né? O domingo que vem tem mais, tia? Eles perguntam. Então é nossa missão conquistar o coraçãozinho dessas crianças, porque eles vão conhecer o amor de Jesus através do amor com que a gente trata a criançada. Se a gente não trata eles com amor, eles não vão estar conhecendo o amor de Cristo que a gente está pregando. Por isso, nós temos que fazer com excelência, tá bom? Vamos lá.
as perguntas que eu fiz, né, para vocês, os fóruns, o pessoal participou bastante, postaram fotos ali das suas salinhas. Eu vi que muitas das salinhas têm aquela realidade que a gente já conhece, são salinhas que não são só para crianças, às vezes não pode nem decorar, porque também é uma sala que o pastor atende pessoas, ou às vezes é uma sala que também é uma despensa, um depósito de coisas, e tudo isso é muito triste, né, gente? Fala a verdade. É triste demais, né? Deixa eu pegar aqui. Vou discorrer um pouquinho da apostila com vocês e depois vou estar postando ela lá. Daqui a pouco acaba meu horário, mas lembrando que aqui em Mato Grosso do Sul ainda não são 11 horas, tá? Para vocês já deu 11 horas aí na maioria do país, né? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, mas aqui em Campo Grande ainda são 10 horas e 10 e 2, acabou de dar 10 horas, tá? Então o meu tempo não acabou. Se for olhar pelo nosso horário daqui. Tô meio nervosinha, a gente começa a falar muito rápido, gagueja. Vamos lá então, começando a nossa apostila. Principais providências, depois vou postar ela aí pra vocês, tá? Vou estar falando um assunto, a gente poder discutir rapidinho, não quero me estender muito, porque o tempo é curto, eu quero postar mais coisas aí nessa 1 hora que eu ainda tenho, tá bom? Principais providências para ter um ambiente adequado para as crianças da sua igreja. Primeiro, dividir por idade. Dividir por faixa etária. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse espaço físico, né? A gente sabe disso. Segunda providência, ter um mobiliário adequado em cada sala para cada idade, para cada faixa etária de cada turminha, tá? Porque tem aí uma mobília adequada para cada tamanho. Você não vai colocar banquetas altas para crianças pequenininhas, né? E nem cadeirinha pequenininha para os juniores. A gente tem que pensar nisso também. Tudo para que eles se sintam bem recebidos, bem acolhidos. Ter um espaço colorido, essa é a terceira providência, tá? Ter um espaço colorido, atraente, organizado para acomodá-los, como vocês falaram aí, aconchegante, né? Próxima parte, vamos lá. Como fazer a divisão por idade? Nós temos aí algumas nomenclaturas, vocês conhecem bem, mas vamos estar dando uma lembrada. Nós temos berçário, maternal, primários e juniores. O berçário é uma das salas que a maioria das igrejas não tem. É bem importante, mas só que se a gente não tem tanto espaço, essa é uma das áreas que a gente acaba deixando de lado, porque são crianças aí muito pequenininhas, são bebês, ficam com as mães. Mas também existe aquele caso de crianças que as mães jogam lá na salinha, né, pra poder cultuar tranquilamente, e a tia fica com o bebê de um lado, acudindo o júnior brigando do outro. Isso a gente não pode fazer, pelo amor de Deus. Se você não tem espaço suficiente para dividir tanto as salas, priorize a idade dos maiorzinhos que estão aí aprendendo muito mais. Deixa os outros menorzinhos com as mães, porque nós não somos babás, certo? E aí você prioriza o que dá para você acomodar no pouco espaço que você tem. O berçário, a gente costuma pegar as crianças a partir de 6 meses, que já tá sentando, ela é pouco tá engatinhando, né? Criança de colo, muito bebezinho, não pega não, porque berçário, apesar do nome, não é lugar que vai estar cheio de bercinho, certo? Não é uma creche. Você vai levar para a sala crianças para de fato serem ministradas. Então, a partir de 6 meses que já está sentando, dali a pouco engatinhando, até 1 ano e 11 meses. É a faixa etária que a gente acomoda no berçário, tá? No maternal, crianças de 2 a 4 anos já estão maiorzinhos, muitos ali já estão cantando, já estão interagindo, já desenham, já faz atividade. É uma fase que eles são esponjinhas, né? Tudo que você fala, eles saem repetindo, aprendem muito, muito rápido mesmo, tá? E aí tem os primários, essa já é a fase entre 5 e 7 anos, onde eles já estão começando a ler e escrever, já estão sendo alfabetizados. Então já tem que colocar separado, que você já vai fazer atividades com letrinhas, com texto, com perguntinhas, porque eles já vão estar conhecendo o alfabeto, as letras, a língua portuguesa, entende? Então você já separa daqueles pequenininhos que só vão ouvir história, música e tal, que eram maternal, que ainda não leem, correto? E aí nós temos a última turma, que seria dos juniores.
a partir de 8 anos, né? Já estão aí entrando na pré-adolescência, até 11 anos, tá? Assim eu dividi na minha igreja, porque nós tivemos a bênção de receber 4 salas para trabalhar. A gente sabe que essa não é a realidade de todos, é uma realidade da minoria. Mas igrejas maiores e com condições financeiras têm a obrigação de oferecer esse espaço para as crianças, tá? Porque a gente sabe que tem igreja que não tem condição, mas tem outras que têm sim condição, porém não fazem por falta de interesse mesmo. Vamos brigar por esse direito nosso, que não somente é um direito, mas é uma obrigação de fazermos o melhor para as nossas crianças, porque a gente sabe bem como é que está o mundo por aí, e a igreja não pode perder a oportunidade de estar investindo grande, alto, na vida dessas crianças que são parte do rebanho, tá? Eles não são o futuro da igreja, não. Eles estão lá agora, no presente. Se não investirmos agora no presente, futuramente não estarão lá. Vamos oferecer o nosso melhor, certo? A partir de 12 anos, gente, vocês já devem saber disso, não pega mais, tá? Porque são adolescentes. Pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 12 anos já é considerado adolescente. Então já tem que ser um outro departamento. Alguém responsável por essa faixa etária. No departamento infantil, ou seja, para crianças até 11 anos, correto? Vamos lá. O que é necessário para conseguir fazer divisão por idade? Primeiro, espaço físico. Muitas vezes vocês só tem uma salinha na igreja, muitas vezes nenhuma tem, né? Eu vi que várias pessoas escreveram que tem um espaço aberto no fundo da igreja, tem um varandão, tem alguma coisa assim, né? Pra gente conseguir fazer essa divisão por idade, vai ser necessário ter espaço físico, espaço maior pelo menos, ainda que seja um varandão, mas que cada canto do varandão fique uma turminha de faixa etária, né? Porque senão não vai ser possível dividir, aí vai ser necessário fazer aquela coisa de priorizar a faixa etária que tem mais, deixar bebezinhos no templo, deixar maiores também de fora dessa turma e agregar ali a faixa etária que tiver mais. Vocês vão ter que priorizar. Mas o ideal é a gente correr atrás de dividir pelo menos duas, tá? Pequenininhos de um lado, maiorzinhos do outro. Se pudermos ter 3, 4 salas, então é o sonho, já é o céu para nós, certo? Segundo passo, pessoal preparado para dividir escala, porque se a gente vai dividir turma, precisa de gente, né? Não pode mais ficar aquela única tio, um único tio todo domingo. Tem que ter gente preparado para poder se revezar, né? Nessa escala, certo? Entre 2, 3, 4 salas. E material didático de apoio, né, para todo mundo estar trabalhando junto, tá trabalhando na mesma linguagem, aliás, no mesmo tema, no mesmo propósito, porém, cada sala com uma linguagem adequada para aquela faixa etária, correto? Essas são as 3 providências. O que fazer se não tem o espaço pessoal suficiente para tantas turmas? O que fazer, gente? Priorizar a faixa etária, como eu falei. Se na sua igreja tem mais crianças aí entre 5 a 8 anos, tá, estabelece aí departamento infantil para crianças a partir de 5 e até 8. Infelizmente vai ter que fazer isso. Se você tiver peninha, acaba misturando mesmo, mas só que eu digo, é muito difícil, gente, trabalhar tudo misturado. Não dá o mesmo resultado. Não dá. Porque aí fica aquele pequenininho que chora, você tendo que pegar ele no colo enquanto você devia estar dando aula. Tem aquele grande que fica cutucando e provocando, porque os juniores eles são mais provocadores, né? E se você fica com esses grandões na sala, misturado com os pequenininhos, os pequenos se incomodam, não gostam de ficar na sala, às vezes tem um grande que machuca, e aí você não dá conta, porque você tem que dividir a sua atenção entre muitas faixas etárias, muitas crianças, e não dá o mesmo resultado. Então, se não tem outro jeito, não dá para separar, foca numa faixa etária que tem mais, e diz ao pastor, enquanto não tivermos mais espaço, pastor, para dividir melhor as idades, eu não posso pegar todo mundo, não dá para eu abraçar tudo como se fosse um polvo cheio de braços, correto? E aí o pastor vai se explicar para te ajudar nessa questão de mais espaço físico, certo? Inclusive hoje os pastores precisam ter mais essa visão de quando procurarem um salão para alugar, para abrir uma igreja, ou quando forem começar a construir um templo novo, sempre começar pensando
no espaço que será das crianças. E geralmente essa é a última coisa que eles pensam, não é? Mas já comece pensando como vai ser o fundo da igreja, onde vai ter salas de aula, o espaço que vai ter para construir isso tudo, para que já comece estruturado. Não adianta procurar um salão fechadão lá, que no fundo não tem nenhum espaço onde você possa trabalhar com as crianças, ou ao lado, que seja, ou em cima, né, um andar superior. Precisa ter esse espaço. Então vocês que trabalham com as crianças, lutem aí com seus pastores, quando estiver procurando um salão para alugar, para comprar, ou algo que vai construir, fala, ó, não esqueçam das nossas crianças. Já vamos pensar em algo que tenha espaço para a gente trabalhar legal com elas, correto? E os juniores só se misturam aí no caso, né, quando você tem que priorizar uma faixa etária, porque não tem mais espaço, se forem aqueles juniores que te ajudam, que já vão ser seus discípulos, logo vão se tornar jovens que vão ajudar no departamento infantil. Muitos começam assim, né, ajudando, dali a pouco ele fala, ó, comecei ajudando a tia na salinha quando eu era uma das crianças, um dos alunos, e agora eu sou um professor também, eu trabalho na escala, estou aí ajudando. Agora, se for aquele junior que dá problema, que você conversa, ele está sempre arrumando confusão, infelizmente você não vai conseguir trabalhar legal se ficar com eles misturados. Então aí a igreja vai ter que dar um outro jeito, criar uma outra liderança, um outro departamento, ou então deixar sentado lá dentro com o pai. E olha que é difícil, o junior ficar sentado do lado do pai e da mãe hoje em dia, eles não têm mais esse controle. O que eles vão fazer? Correr lá fora da igreja, aí seu pastor vai ter que dar um jeito. Porque não tem como você ficar com tudo misturado, as crianças se degladiando, se matando dentro da salinha, porque é o que acaba acontecendo. É claro que tem pastores de crianças, professores que têm bastante domínio de sala, consegue botar a turma para ficar comportada e participar e faz aquela aula dinâmica, consegue prender todo mundo. Mas esse professor vai ser tão sugado, ele vai sair tão cansado, descabelado dessa sala, é muito desgastante. Então vamos fazer um negócio mais bem feito, mais organizado e correr atrás de conquistar esses benefícios todos dos nossos pastores, para que eles entendam o nosso lado e deem para nós as condições melhores de trabalhar, correto? Vamos lá para a próxima parte. O que pode ou não ter uma sala de berçário? Isso eu vou estar colocando lá para vocês, ó. Nada de bercinho, eles não vão lá para dormir eles dormem em casa, tá bom? Tatame no chão para eles engatinharem, rolarem no chão. Tem que ser um lugar aconchegante e limpinho, muito bem limpo durante a semana, para quando chegar o final de semana, o dia de culto, aquele lugar esteja limpo para ele poder rolar no chão. Às vezes cai uma coisinha no chão, ele põe na boca, tem que estar limpo, porque é assim que funciona com o bebê, né? Então, um tatame sempre esterilizado, limpinho, tá? Para que a gente possa fazer um trabalho bem gostoso e aconchegante com os nossos bebezinhos. E essa sala é uma sala de adaptação, onde eles vão se acostumar a ir para a salinha enquanto os pais cultuam lá na igreja, porque lá na salinha eles também vão cultuar, vão prestar o cultinho deles a Deus, da forma deles, do jeito deles, né, do jeito que eles podem aprender e prestar culto e louvor ao nosso Deus, mas tem que ser um lugar aconchegante, tá? São outros tempos. Antigamente as professoras ensinavam embaixo de árvores, né? Faziam um trabalho por aí nas ruas, mas são outros tempos. A gente tem que trabalhar com o que tem, é claro, porém, a gente sabe que muitas vezes tem condição de ter algo melhor e não se faz por falta de interesse, de valorização das crianças e do pessoal que trabalha no departamento infantil. Então vamos correr atrás desses nossos direitos, tá bom? E uma outra coisa é que, deixa eu me lembrar aqui, essa salinha não pode ter móveis que não vão bater a cabecinha, tem que ser um espaço mais aberto, tá? Onde eles não vão se machucar. Bastante instrumentinho musical, pandeirinho, tamborzinho, flauta, onde a gente canta junto e eles batem, eles gostam bastante de esse louvor repetidinho, né? Uns corinhos bem divertidos para criança. Essa é a única sala que eu indico para vocês terem uma TV, uma boa TV, onde você pode passar vídeos educativos, historinhas bíblicas e muito louvor, porque criança aprende muito com música. Bebês aprendem muito com músicas e aqueles vídeos curtos, educativos e coisa e tal, tá bom? Então, para vocês que pretendem ter um berçário, essa é a única sala que eu indico ter uma TV. As outras não. As outras eu prefiro não ter. As outras a gente vai usar mesmo, é muita aula,
falada, tá bom? Aí de vez em quando vai fazer um cinema, alguma coisa assim, aí é outra história. Mas o berçário, uma TV grande onde eles possam assistir muita coisinha legal, que vai ajudar você na aula, né? Porque bebê tem um tempo de concentração muito pequeno, então aí eu indico pra vocês, tá bom? E entre outras coisas que depois eu vou postar. O que pode ou não ter na sala do maternal? Sala do maternal. Mesa coletiva, tá? No maternal eles sentam todos juntinhos, assim, numa mesa só, para eles interagirem um com o outro, dividirem material e conversarem, brincarem, né? Mexer com tinta, com massinha. Eles precisam muito desenvolver a coordenação motora, porque logo vai começar a escrever. Ali eles já estão desenvolvendo o desenho, estão ali fazendo a garatuja, né? Que é aquele desenho rabiscadinho da criança, e vai desenvolver as várias fases do desenho. Então bota para desenhar, não só pintar, tá bom? Essa fase eles precisam desenhar, porque eles vão desenvolver a coordenação motora de pinça para segurar o lápis, segurar a caneta futuramente. Eles precisam aprender a desenhar, fazer círculos, o que vai ajudar a desenvolver a coordenação para escrever. Hoje em dia a gurizada já quase não escreve, né? Só tecla. Então eles precisam desenvolver essa coordenação. O maternal precisa pintar muito, desenhar bastante, tá? Não dá só desenho pronto para pintar. Deixa eles desenharem também, rabiscarem bastante, para poder desenvolver o desenho deles, correto? Eles amam história. É a fase assim que aprende muito, eles aprendem bastante. Próxima, o que pode ou não ter uma sala de primários? Próxima sala. Mais individuais, cadeiras separadas, pode ser, tá bom? Um quadro para você desenhar ou escrever, né? Uma lousa, um quadro negro ou branco, para você poder escrever e desenhar durante as aulas. Materiais já de tamanho diferente, né? Antes, a câmera celular, estou ligando, depois eu falo. Aí, vamos lá. Aí a gente então precisa ter um material já mais individual para eles. Lá no maternal é tudo mais juntinho, os potes para todo mundo usar, lápis grosso, gizão, jumbo, porque eles ainda têm a mão muito pequena, eles precisam de lápis mais grosso, giz mais grosso, pincel maior, papel maior. Tudo para eles é maior para que eles desenvolvam a coordenação das mãozinhas e dos bracinhos, tá bom? Depois, aí eles vão começar lá nos primários a usar o lápis fino, comum e assim por diante. Pincel também, papel menor, tá bom? O que pode ou não ter uma sala de juniores? Vamos ver aqui, ó. Aí já pode ter as carteiras individuais, né? Podemos ter as carteiras individuais no estilo universitário, aquela carteira que tem uma mesinha de frente assim, sabe? Porque ali eles já são mais independentes, se viram melhor e tal, eles gostam mais de levantar, de fazer perguntas, de participar, de fazer debate. Daqui a pouco eu vou postar pra vocês o vídeo de como ficaram as nossas salas, tá? Pra vocês terem uma ideia, pra gente batalhar por esse espaço. Quanto mais parecido com escola for o nosso espaço da escola da igreja, a escola bíblica infantil, melhor. Porque as escolas têm esse espaço porque foi estudado que era assim, que seria melhor para que as crianças aprendessem. As pesquisas não param de acontecer, a gente vai sempre colocando as coisas mais adequadas para que eles aprendam melhor. Então o ideal é que as nossas salas da igreja também tenham esse espaço adequado para a aprendizagem, né, para o ensino. Assim nós teremos resultados melhores, daremos muito mais frutos, correto? Porque nós sabemos que as nossas crianças têm pelo menos 20 horas semanais na escola. Mas na igreja, quantas horas elas têm conosco? Por semana? 1, 2, 3 no máximo, se forem a todos os trabalhos da igreja no domingo, durante a semana e assim por diante, né? Então, a gente tem que fazer com que os nossos poucos momentos com eles, né, na igreja não sejam somente, além de ser, né, muito prazeroso, aconchegante, acolhedor, seja também extremamente edificante, que dê muito fruto, que eles aprendam bastante, que eles vão em casa vão embora para casa contando o que aprenderam, tá? Empolgados, mostrando para os pais que estão aprendendo de verdade. A gente tem experiência dos pais virem contar: nossa, meu filho aprendeu tal coisa domingo, eu não sabia disso. Nossa, tem isso na Bíblia, ele saiu contando, depois eu fui procurar porque eu queria saber onde estava. Então, assim, é muito legal a gente ver que as crianças, elas de fato têm capacidade de aprender e muito a respeito de Deus, sobre a palavra dele, e eles ainda saem ensinando
para os pais, para os irmãos, para os coleguinhas depois. Então, se a gente se dedica a fazer um trabalho assim, supimpa com a criançada, os frutos são inevitáveis, tá bom? Vocês devem ter essas experiências aí também. Vamos lá, próximo. Porque o ambiente infantil precisa ser tão colorido. Por que precisa ser tão colorido? Tem pastor que não entende, né? Ai, mas pra que precisa dessa parafernália toda? Ai, não pinta a parede, pelo amor de Deus, que essa sala eu uso pra outras coisas. Essa sala é multiuso, né? Ah, não, vai estragar a parede, não cola nada. A gente tem ainda mais essa questão aí, né, pra brigar, porque a gente precisa de um espaço colorido. Por quê? Criança é muito visual, eles gostam de ver coisas coloridas e dinâmicas e divertidas, não é à toa que os desenhos animados são assim, o cinema é assim, né? A indústria da mídia, ela investe alto nesses recursos todos para conquistar a criançada. E se a gente não faz algo pelo menos parecido no quesito de criatividade ludicidade, a gente perde essas crianças para o mundo. O mundo está mais interessante, está mais atraente, a gente não pode perder tempo, né? Usar toda a nossa criatividade. A internet é uma ferramenta incrível. Hoje a gente pode ter aí ideias maravilhosas. Tios e tias estão o tempo inteiro criando coisas novas e compartilham, né? A gente faz parecido ou pede autorização e copia, faz igual e depois dá o crédito. Nós aprendemos esse curso sobre ética, não esqueçam, né? E se a pessoa está compartilhando, ela sabe que alguém vai copiar, mas pelo menos você deu o crédito de onde veio a ideia, não diga que a ideia foi sua, né? Então, assim, por causa da internet, as ideias estão pipocando o tempo inteiro e a gente não tem aí falta de ideias para poder levar novidade para nossa criançada. Não podemos perder tempo, certo? As crianças precisam de um ambiente alegre, como elas são. Crianças são alegres, né? Então elas precisam de um ambiente alegre. Porque o mundo está cheio de atrativos nocivos. E nós precisamos preencher o tempo delas com atrativos edificantes, correto? Porque nosso Deus criou um mundo lindo e colorido. Deus é criativo e Ele nos deu o dom da criatividade, certo? Nós temos muitos dos atributos de Deus, muitas das qualidades de Deus Ele colocou um pouquinho em nós, para que a gente pudesse retribuir para o outro, né? Multiplicar para o próximo essas coisas que fazem bem um para o outro. Então a gente tem criatividade, não diga que não é criativo, porque todos nós somos. Basta começar a colocar em prática que o negócio flui, certo? Quanto mais a gente pratica, mais a criatividade desenvolve. Então, o ambiente das crianças precisa ser colorido por conta disso. Eles são visuais, as crianças são alegres, Deus é criativo, criou um mundo colorido e assim por diante, tá? Porque precisamos conquistá-las com o melhor que nós temos antes que o mundo as conquiste, antes que o inimigo das nossas almas as conquiste. Nós temos que chegar com o nosso melhor para apresentar Jesus para elas, para que Jesus seja mais lindo, mais bonito, mais atraente do que as coisas que o mundo está apresentando aí para elas, correto? Já estamos quase terminando, pessoal. Uma coisa legal que a gente pode colocar nas nossas salas são os cartazes pedagógicos, tá? Eu estou montando os meus ainda, começo de ano, reforma, a casa tá algumas coisas de perna pro ar, então eu não consegui ainda colocar os meus cartazes nas minhas salas. Esse mês a gente tá de férias lá no departamento infantil, demos uma folga pro pessoal, muita gente viajando. E vou estar montando semana que vem outros cartazes que a gente está terminando. Então no vídeo eles ainda não vão aparecer. Mas depois eu continuo lá no meu canal e vocês vão poder ver como é que ficaram os cartazes. Porque a gente pode estar colocando essas coisas na salinha para atrair ainda mais e interagir com eles, tá? Olha só. Cantinho da oração, cantinho de missões, cantinho da leitura bíblica, cantinho do louvor, calendário bíblico, alfabeto bíblico, numerais bíblicos, relógio litúrgico, baú de ofertas. São recursos que a gente cria para estar utilizando nas salas a cada aula, tá bom? Tem o cartaz de incentivo também, né? Ganha ali uma estrelinha, um coraçãozinho, aquele que traz sua Bíblia a cada domingo, que faz a tarefa, que faz a lição, que estuda a lição antes.
cartazes de incentivo para que eles possam estar desenvolvendo o trabalho também em casa, não somente na igreja. Não esqueçam sua Bíblia, não esqueçam sua lição e assim por diante, tá bom? Vamos lá. O que uma sala de departamento infantil não pode ter? O que não pode ter? Ou não pode ser? O que ela não pode ser? Primeiro, uma coisa que acontece muito: depósito de velharias. As nossas salas, a gente não pode permitir, pessoal, que seja uma despensa da igreja. Desocupou uma caixa velha lá. Guarda na salinha das crianças. Desocupou um armário velho, compraram um novo lá para a sala do pastor. E esse velho, o que a gente faz? Enfia lá na sala das crianças. Tudo que é velharia vai parar na sala das crianças. Não permitam. Não deixem. Vamos oferecer o melhor para as nossas crianças, espaço amplo, organizado. Não deixa com que a igreja, a administração da igreja, fique colocando tudo quanto é velharia. Se é velho, joga fora. Não fica enfiando na sala das crianças. Ou se ainda vai servir para alguém, que já dê logo para esse alguém. A não ser que seja algo que vá servir de fato para a sala das crianças. Mas não fica lá aquele entulho atrapalhando, estorvando o nosso trabalho, correto? Outra coisa, não dá para ser uma sala multiuso, para você dividir com outras funções da igreja. Eu sei, e às vezes a igreja precisa, tem poucas salas e tal, mas não dá para ser multiuso, aquela coisa que você não pode ter a sua carinha, não pode ter cara de criança, não pode ter um brinquedo, não pode ter um livro, não pode ter uma pintura, um cartaz na parede, porque é uma sala multiuso. O espaço precisa ter cara de espaço infantil, certo? Outra coisa, cantinho dos excluídos do templo para não atrapalharem o culto. Tem igreja que essa salinha só serve para isso. Bota essa criançada lá naquela sala, vai, inventa alguma coisa para eles fazerem que eles estão atrapalhando o culto. Não, de jeito nenhum. As crianças têm que ir para a sala para fazerem também o seu culto, prestarem culto a Deus. Ali eles estarão aprendendo, estarão cultuando, estarão sendo ministrados também. Não é um cantinho onde vai botar a criançada lá longe do culto para não atrapalhar o culto dos adultos. Misericórdia, gente. Criança também é gente, criança também é membro da igreja, criança também é uma alma que precisa ser ganha para o rebanho de Cristo, que precisa ser ministrada, que precisa de Jesus. Criança também peca, criança também precisa de Cristo, porque elas também podem se perder ou se salvar. Amém? Vamos lá, o que mais que as salas não podem ser? Não pode ser o cantinho da bagunça autorizada para a criançada, ou seja, bota a criançada lá e deixa eles brincarem, fecha a porta e vira aquela bagunça. Criançada brincando lá dentro, subindo na parede. É triste, mas eu tenho que contar para vocês que esses tempos eu fui chamada, nunca tinha me acontecido isso, já passei por muita coisa, mas isso nunca. Um pastor que fez uma campanha de uma semana de libertação e tal na igreja dele, e ele pediu ajuda, a minha ajuda, para que eu criasse uma escala para ele com vários tios e tias aqui da cidade, que cada dia fosse para ficar nas salinhas dele, porque ele queria que o pessoal dele que trabalha com criança participasse da campanha. Então ele chamou um pessoal de fora para estar ministrando. E quando eu cheguei lá no meu dia, eu arrumei um pessoal, cada dia foi e teve o meu dia. Que tristeza, se eu soubesse eu não teria indicado ninguém para ir, nem eu mesma teria ido. Porque foi a maior falta de consideração que eu percebi, que eu vi uma igreja cometer com crianças e professores. Era um lugarzinho muito pequeno, muito ruim, cheirando a mofo, onde algumas crianças ficavam ali para não atrapalhar o culto, e eram crianças muito, muito perturbadas. Eram crianças terríveis, que subiam na mesa, que falavam palavrão, que te afrontavam, te testam para ver se você deixa fazer bagunça. E pior, esse culto começou às 19 e terminou quase meia-noite. Eu não esperei ele terminar. Quando eu vi que o negócio não ia acabar, que era uma coisa tremendamente mal organizada, aquela criançada abusada, que eu precisei orar para expulsar demônio ali dentro e passar sermão neles, crianças que não eram meus alunos. E foi muito triste, porque eu vi que era um lugar que não priorizava de jeito nenhum o trabalho com as crianças. Eu botei a criançada para fora, disse ao pastor que eu já estava indo, que eu tinha que ir, que eu precisava trabalhar no dia seguinte, e que
estava demorando demais para terminar. E eles mesmos, as próprias crianças me contaram que a tia que eu enviei na noite anterior saiu de lá descabelada. Eles mesmos falaram, nós acabamos com tudo. O fulano até bateu na professora, chutou a canela dela e... foi muito triste, eu nunca tinha visto um negócio daquele. E se aquelas crianças chegaram naquele ponto, daquela tremenda falta de educação e de respeito, inclusive um era o filho do pastor, é porque foi permitido que aquelas crianças chegassem àquele ponto, e eu não quero nem imaginar como deve ser a aula que eles recebem toda semana, cada domingo ali. Então, assim, o lugar era horrível, as crianças eram extremamente mal educadas, perturbadas. Para mim aquilo não era só falta de educação, eles estavam me testando. Eu até consegui fazer um trabalhozinho legal, tendo em vista o que eles, ao comportamento deles, mas foi muito triste. Eu saí de lá bem chateada mesmo. E a campanha não tinha terminado. No dia seguinte o pastor ainda me perguntou se tinha mais alguém para enviar. Eu falei que não tinha, porque o meu dia foi sábado, no domingo ele ainda queria mais alguém. E eu disse para ele que não, que no domingo cada um tinha trabalho nas suas igrejas, que ele teria que dar um jeito com o pessoal dele lá mesmo. Eu fiquei bastante chateada de ver que coisa mais mal feita, sabe? Muito triste. Voltamos ao nosso tema, vamos lá, que a gente tem que terminar, né? Então, jogar a criançada num buraco lá no fundo da igreja para eles fazerem a bagunça que bem entenderem, subirem no teto, na mesa e fazer professor de gato sapato, isso jamais, nunca, tá? Então eu passei por essa experiência horrível e fiquei muito triste, bastante triste mesmo. Eu quero muito que vocês se inspirem aí no trabalho que a gente tem conseguido fazer, tá? Eu vou postar as fotos e a apostila agora para vocês. Eu oro para que todo mundo tenha condição de ter salas melhores, que as igrejas voltem a oferecer aí um serviço de educação e de ensino de qualidade, porque já houve uma época em que a igreja investia mais em ensino, não que seja a obrigação da igreja educar filho de ninguém, eu estou falando de ensino e não de educação, tá? A gente até ensina valores, alguma coisa, a gente complementa, mas a obrigação dessa parte é dos pais, não é nossa, tá? Vou postar as fotos para vocês, a apostila. Quero que vocês acompanhem aí a continuação da minha reestruturação do nosso departamento infantil. Vou postar depois nas minhas redes sociais como ficaram os cartazes, para vocês poderem ter alguma ideia também, os moldes, tá? Hoje não teria os moldes ali, mas o trabalho segue, vocês podem estar acompanhando, tá bom? Então, eu oro muito para que todos vocês criem aí a mesma coragem, a mesma garra que Deus tem me dado para lutar pelas crianças e o melhor por elas, não admitir que se dê restos e porcaria para elas, porque são as nossas crianças, elas precisam do melhor, tá bom? O inimigo não tá brincando, ele tá perseguindo com muita fome, com muita sede as nossas crianças e a família, e nós, igreja, temos que mostrar a nossa força. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos é muito maior, e se a gente busca essa força dele, a gente consegue. Vamos lutar pelas nossas crianças, ter um trabalho legal, tá bom? Espero que vocês tenham aí gostado de algumas dicas, tem muito mais a fazer, vou postar algumas coisas pra vocês e a gente vai se falando, tá bom? Entrem lá na página da Tia Michele, Ministério Infantil Tia Michele, página do Facebook, tem também o canal, inscrevam-se no canal, vou estar postando vídeos novos agora nas férias, beijo pra vocês, acompanhem lá, vou postar a apostila, vou postar também as fotos de como ficou a nossa sala, mais algum vídeo, tá bom? E a gente continua se falando, acompanha o nosso trabalho, vamos trocando ideia. Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe os seus alunos, as suas crianças, que a gente pode ter nas nossas mãos muitos futuros prefeitos, presidentes, a gente não sabe, autoridades, grandes advogados, médicos, ou que seja um policial, ou mesmo uma pessoa que vai continuar sendo humilde pela vida toda, mas que é uma alma que vale muito para Deus, e que se a gente marca a infância dessa criança com um belo trabalho, com certeza essa criança jamais vai se esquecer do que a tia da igreja fez pela vida dela, tá bom? Beijo para vocês. Deus abençoe e continuem acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Para que a gente consiga estar sempre trocando ideias e fazendo o nosso melhor pelas crianças do Brasil. E de fora dele também. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau, tchau.